Boa noite, Ângelo, boa noite, ouvintes da Rádio Matosinhos Online. Hoje teremos cá uma pessoa que direi daqui a minutos quem é. Vamos estar à conversa com ele e fique connosco porque merece toda a atenção que lhe vamos dar. Pelo trabalho realizado em prol da modalidade, que tanto amamos, consideramos a personalidade aqui presente como o expoente máximo do futsal portuense. Todas as palavras que se possam dizer são sempre poucas à grandeza do trabalho que realizou durante 37 anos. Muitos de nós agora é que vão dar conta da importância que teve, que tem e vai continuar a ter na nossa vida desportiva. É dos casos que podemos dizer que a sua grandeza ultrapassa a de qualquer um, seja de um analfabeto ou de um doutor, pois até hoje não conheci ninguém ou não conheci alguém tão grande nesta causa que é o futsal. Permita-me que lhe diga, você é enorme e faz ver a qualquer um. Foi você, chatinho como sabe ser, o principal colecionador de um dos portais mais reconhecidos na informação distrital na área do futsal. Foi você que me influenciou a olhar para o futsal como olhava para o futebol amador. Por isso, é você, Sr. Cerqueira, que merece o estatuto do pai do futsalportodistrital.com, que eu, conjuntamente com os meus colaboradores, vamos dando dia a dia notícias do espetáculo que é o futsal. Só uma pessoa com o seu caráter conseguiu e consegue agregar dirigentes, atletas, árbitros, treinadores, massagistas, imprensa que na segunda-feira passada estiveram na homenagem espontânea à saída da Associação de Futebol do Porto, onde prestou o seu serviço de mais de 17 anos. O desenvolvimento do Distrito do Porto tem um nome no topo, e esse nome não permitiremos que alguém diga ao contrário e o altere. E para que fique na história, esse nome é Manuel Silva Cerqueira. Boa noite, Sr. Cerqueira. Bem-vindo à Aura Futsal, bem-vindo à Rádio Matosinhos Online. Boa noite, Sr. Artur, boa noite aos ouvintes da Rádio Online Matosinhos. É com muito prazer e com enorme gosto que estou aqui e agradecer as amáveis palavras do amigo Artur, porque isto é um amigo e quem merecia estas palavras todas é o Sr. Artur e não o Cerqueira. O Sr. Artur foi e é o grande impulsionador. O entrevistado é o Sr. Cerqueira. O Sr. Artur é o homem que dá maior informação e que muito me ajudou também no meu trabalho. Muito obrigado, Sr. Artur, por este convite. Mas, Sr. Cerqueira, obrigado pelas palavras. Mas ao contrário do que acontece, vamos começar pelo fim, pela sua saída. O que é que sentiu quando nos viu a vir de um passeio para o outro, a lhe dar uma salva de palmas que você tanto mereceu? Seria ingrato se dissesse-me senti enorme gosto por ver aquela gratidão daqueles clubes todos, onde esse alguém chama-se Artur, que teve poucas horas apenas, porque eu escondi ao máximo a minha saída para se calhar evitar coisas destas, mas que não consegui. Foi um baque, desculpem a minha expressão, foi um baque. Por acaso eu tinha tomado um comprimido para me segurar, porque organizei um almoço com os meus colegas e para que jurei que não chorava, não nos meus colegas, passei o meu discurso, fiz apenas uma introdução, passei o meu discurso por escrito para que isso não acontecesse. Logicamente que à saída não conto com uma coisa daquelas, acho que ninguém conta, só quem organizou é que pode contar uma coisa daquelas, e não me deu um baque mesmo, porque eu realmente estava perdido e tinha tomado o devido comprimido, como eu digo no meu documento, eu tive um derrame cerebral e tinha que ter algum cuidado. Por essa razão, logicamente que ainda ontem eu não estava em mim próprio, não estava a perguntar se era verdade, ao ver aquela gente toda, clubes da primeira divisão nacional, à segunda divisão, à terceira divisão, aos veteranos, camadas jovens, em que todos subiam as escadas da associação
parecia que estávamos na final da Taça de Portugal, um a pôr-me cascola, outro a dar-me abraços, outro a entregar-me galhardetes, outro a entregar medalhas, onde tive a felicidade e a sorte do Sr. Arturo teve essa gentileza de convidar a minha filha a estar presente, que estava, que quase parecia o programa do Gordo. Eu recebia e entregava à minha filha. Mas pronto, depois desta explicação da emoção que o Sr. Cerqueira demonstrou, vamos então ao início na sua vida ativa. Trabalhava na Efanor e foi pelos amigos que trabalhavam na parte da noite, no turno da noite, que nasceu o Grupo Desportivo Noturnos. Quer-nos contar como é que nasceu esse clube? É verdade, amigos, isto começou por uma brincadeira, aliás, como penso que todas as histórias de qualquer associação desportiva, cultural, recreativa, começa. A verdade é que eu fui militar, prestei serviço militar na Guiné, dei 25 meses de serviço militar na Guiné e após o 25 de Abril regressei em setembro, regressei ao trabalho. E como é normal, houve evolução no país e todos os salários aumentaram e então no último dia para se entrar de férias, nós, os que trabalhávamos de noite, organizámos um jogo no chamado ringue, para quem conhece a Senhora Dora, o ringue da Efanor, organizámos um jogo antes de irmos trabalharmos, íamos jantar e por aí começou essa brincadeira do meu grupo. Depois disso comecei a angariar aqueles rapazes que trabalhavam na empresa, comecei a ir a torneios. Entretanto, eu fui dirigente sindical, fui delegado sindical, fui membro da Comissão de Trabalhadores da Empresa Fabril do Norte, onde trabalhei, e apareceu no jornal A Voz dos Textas, para quem se lembra da saudosa Voz dos Textas, penso que ainda existe, não tenho a certeza, apareceu, escreve a tua equipa, tinham que os trabalhadores ser sócios para poder participar no campeonato Interfirmas Textas. E assim eu apareci, resistei a minha equipa e entrei nesse campeonato de Interfirmas Textas. No segundo ano foi logo eu o segundo ou o primeiro organizador, fiquei à frente logo me convidaram, que há um amigo com certeza que hoje é dirigente do Futebol 12, que me convidou a eu assumir a responsabilidade da organização do torneio. Logo modifiquei algumas coisas à minha maneira, logo contratei, entre aspas, no fundo foi um contrato com o árbitro do futebol salão, porque eram os dirigentes que apitavam e eu entendia que aquilo não tinha rumo. E então tive vários anos a organizar o torneio Interfirmas Textil, enquanto fui dirigente e delegado sindical. As coisas começaram a ter uma evolução muito grande, as empresas começavam a competir e o torneio, passado 4 ou 5 ou 6 anos, salvo erro, a memória, espero que a memória não me traiçou, tivemos que suspender o torneio, dado a competição que ele estava a ter, para metermos polícia, não tinha sentido, e então encerramos aí o torneio Interfirmas Textas. Logo continuei a andar por esses torneios fora, aqui em Matosinhos, pelo Académico, do Águias do Porto, e entretanto apareceu no jornal a Associação de Futebol Salão do Porto, ainda não tinha distritais, a Associação de Futebol Porto tinha um ano ou dois, tinha só os nacionais, lançou o repto que a equipa aparecesse para formar os distritais. Mal vi aquilo, falei com o meu grande amigo César António Jorge, que era o grande capitão, e o José Manuel Gabina dos Santos, que eram os dois capitães, meus dois baluartes da minha equipa, e disseram, vamos arrancar com a equipa federada. Eu não tinha estatutos, não tinha nada publicado, a associação na altura exigia 20 assinaturas de termo de responsabilidade, logo arranjei 20 amigos que assumissem pela minha equipa para eu poder participar no campeonato. Imediatamente contactei um advogado e legalizei o meu clube para ter personalidade jurídica, ou seja, para ter os seus estatutos publicados no Diário da República. Foi assim que começou a minha vida. Foi assim, conforme conto na minha história, no documento que enviei a todos os clubes, a todos os árbitros e a todos os amigos de futsal, ou seja, aqueles que mais me rodearam. Foi assim que eu arranquei e eu mal entrei na associação, passado 6 meses fui convidado para dar apoio logístico nas seleções.
E como digo no meu documento, eu fui à Bélgica, eu fui a Espanha, a várias terras de Espanha, Barcelona, Madrid, por aí fora. Tenho um bocadinho calma, senão daqui a pouco contar a história toda e eu fico calado. Vamos voltar aos noturnos. Qual era o equipamento dos noturnos? Olha, os noturnos ao princípio apareceram com equipamento a leixões. Por influências havia uns benfiquistas, outros portistas, e porque estavam nos Matosinhos e também era uma forma de mostrarmos que éramos da zona de Matosinhos. Então o meu primeiro equipamento era a leixões. Depois fomos mudando para preto e branco, porque nós éramos noturno, fomos mudando para azul marinho, mas o equipamento era realmente a leixões. Mas eu tenho, pelo menos gostar, andei à procura de informações. E antes do equipamento ser branco e preto e branco ou azul, comprou um verde com listas de todas as cores e mais algumas. Sim, esse era realmente chamávamos, quando nós entrávamos em campo, chamávamos os ciclistas. Eu lembro-me desse equipamento, comprado para a minha... Era eu que comprava as coisas, era eu que as pagava do meu bolso, porque era para ter equipamento alternativo. Porque, como contei a história, eu depois formei duas equipas nas empresas têxteis. Tinha a equipa A e a equipa B. E tive necessidade de ter dois equipamentos. Então o tal a leixões e o tal verde e vermelho, vermelhas, que eram batizados, entraram os ciclistas em campo. Agora, na altura já os jogadores pagavam uma cota para a sobrevivência do clube. É verdade, pagavam uma cota, passávamos o célebre. Na altura era o Totobola, o Totoluto, passávamos assim umas rifas. Cada jogador era, entre aspas, obrigado a passar uma determinada rifas e dava-se o prémio às pessoas e por aí fora para poder sobreviver, para poder na altura pagar o lugar do rings. Para além dos torneios que falou, temos aqui um torneio que entrou no Conde Ferreira, no Hospital Psiquiátrico. Acho que tem uma história bonita para contar esse torneio foi organizado pelo Futebol Clube Amigos de Campanhá. Um dos organizadores está agora no Gondomar Futsal, é o treinador, o Sr. Arnaldo Oliveira, grande amigo, daqui ele manda um abraço se ele me estiver a ouvir. Eles organizaram lá, foi a gente mais séria que mais me apareceu em organizações de torneios. Eu consigo ser campeão, consigo ganhar a taça de disciplina e de melhor guarda-redes. Pois os árbitros particulares, bastava levantar um braço, o cartão amarelo, e eu perdia a tal disciplina. Foram de uma necessidade tremenda. Quando eu ia para este ringue, ainda jogava no ringue, para este torneio, alguns membros menos capazes andavam cá fora. E então bati-me nas costas, Cerqueira, dei-me 100 escudos, aquele tempo 100 escudos era muito dinheiro, que a sua equipa vai ganhar? Essa é uma das histórias que eu recordo com muita saudade. Depois passaste com os jogadores mais jovens e passaste a treinar no ringue da litografia nas Antas. Exatamente, neste momento já não existe, era por trás do Estado de Dragão e portanto eram as condições que havia, não tinha condições monetárias, nem conseguia arranjar pavilhão. Foi lutando e depois por aí fora foi melhorando as situações. Quem é que te lavava os equipamentos? Que os equipamentos era assim, eu quando comprei uma máquina de lavar, logo eu detestava quando via uma equipa com os equipamentos da mesma cor, mas um era mais escuro, outro mais claro. E depois perguntava porque é que os equipamentos estavam a dizer, é porque o fulano, a esposa do fulano lava com tinta, outro lava com homem, outro lava com... E então os equipamentos ficaram diferentes. Eu logo de imediato disse logo que não queria que os meus jogadores lavassem os equipamentos. Então tinha um contrato com a minha esposa. Ela a mão nos equipamentos transpirados não punha. Eu metia na máquina e então depois a minha esposa apanha-me os equipamentos a secar, eu metia os equipamentos todos dentro de um saquinho, cada um com o seu número, num saco de plástico, para meter no saco. Mais as meias de cada jogador, nenhum jogador, apesar de serem lavados equipamentos, nenhum jogador calçava as meias do outro. Eu punha o número na meia, o número 7 vestia as meias 7, o 8 vestia o 8, ou punha marcas de linhas a cores, ou punha com esferográfica o número nas meias. Era assim que me organizava. Cerqueira, antes de passarmos para
para a evolução e para o treinador, vou ler aqui uma mensagem, que não vou dizer o nome, depois vais-me dizer por quem foi. Uma mensagem que passaram no Facebook, em que diz: o Sr. Cerqueira é a pessoa responsável da minha pessoa ter um curso de treinador de futsal. Faltava pouco mais de um mês para terminar, quando alguém meu muito querido na minha família foi assassinado. Desloquei-me para a Associação de Futebol do Porto para desistir e ele disse-me para continuar, não desistir, e deu-me força para a sua continuidade. Fui fazer os exames e consegui ter o diploma. Apesar de ter aquele ar sempre chateado, é um homem sempre disposto a ajudar. Abraço forte para ele. Lembras-te de quem foi este jovem? Não, perdoem-me porque eu teve, como disse lá atrás, tive um derrame cerebral e algumas coisas que me esqueceram. Tenho outra história do Joaquim Miguel Pedroso Valente. Já não me recordava desse episódio. Eu tenho outro episódio que, se me permite, num rapaz que me telefonou, estávamos a fazer exame em Passos Ferreira, eu estou doente, eu não posso ser meu amigo comigo, meu amigo falta. O meu amigo está doente, venha cá que eu tenho um médico. Não tinha nada, como é lógico. O rapaz veio e eu imediatamente pedi para fazer um chá. Fez um chá, pedi lá no bar, fizeram um chá. Esse jovem tomou o chá, sentou-se melhor, fez o exame e no fim veio-me agradecer que se não fosse eu, não fazia o exame. E tem outras histórias, com o Teixeira, aquele grande jogador de futebol do Porto, em Vila Nova de Gaia, que estava a dar lá apoio logístico. O homem viu que havia lá gente doente, também fiz o mesmo. O homem, havia um treinador que sentia mal, eu mandei fazer um chá, dei ao homem, o homem continuou o exame, continuou tudo. Esse Adelino Teixeira, quem se lembra, era o número 10 do futebol do Porto, que era um médio baixinho, mas um grande treinador e um grande homem, que foi dos homens que eu mais recordo quando passei por apoio logístico. Nesse caso estamos a falar de futebol de 11. Também esse homem, no final, me chamou ao Paulo, que era em Vila Nova de Gaia, no Colégio dos Carvalhos, e entre aspas, quase que exigiu toda a gente, demonstrando o meu apego ao meu trabalho, ao que eu fazia, demonstrando que toda a gente em pé me deu um salva de palmas. Passamos então para a evolução e o treinador. Começas a participar com equipas mais jovens e estável, portanto era uma equipa já formada, já com os seus esteios, e eras treinador não só de noturnos, mas também dos pintos. Mas chegaste a defrontar as duas equipas, o que é que tiveste que fazer para não... É verdade, antes de... Aliás, as duas equipas defrontaram-se. É verdade. O que é que tiveste que fazer? Tive que tomar uma opção consciente. É verdade que nos torneios, antes de haver o futebol salão oficial, e pouca gente deve lembrar, o futebol salão oficial não tem muitos anos, futebol salão, repito, e eu andava aí para os torneios fora. Eu nunca mais me esqueço, foi na Senhora da Hora, no ringue da EFANOR, que era a Associação Desportiva Os Polonenses, que organizava esse torneio. E eu inscrevi a minha equipa dos noturnos, inscrevi a equipa dos pintos, que me pediam, porque eles vieram uma vez treinar contra mim e viram o meu rigor, viram o meu trabalho, e pediram para poder me dar uma mão. Eu disse: pá, eu não posso estar em dois lados. É pá, tu nem tens de treinar junto e tal. Não, prontos. Neste caso, assim, eu acabava de treinar, de orientar uma equipa, ia ao balneário, ao intervalo vestia a camisola dos pintos e dava o esquema, que trabalhava durante a semana, e eu, modéstia à parte, mas eu era um treinador organizado. E pronto, nesse caso, quando jogaram uma contra a outra, eu tive uma opção. Eu pedi à pessoa mais responsável a seguir a mim, que orientasse cada uma a sua equipa. Eu fui para a bancada e a minha equipa ganhou, a equipa dos noturnos ganhou 2-1, Samora de Matarrão. Tive que ser ali, mas só foi nessa altura que eu fiz isso, para provar que estava com as duas equipas. Logo a seguir a equipa dos Pintos perdeu, logo a seguir o senhor que me substituiu na altura tinha uma habilidade, mas tinha uma metodologia de trabalho totalmente diferente da minha. Logo a seguir eu ganhei, foi ao núcleo transferidor. Estás a falar nesse caso do Fernando Mesquita? Não, nesse caso estou a falar ainda do tal jogo, logo a seguir na senhora, contra o núcleo transferidor, onde esse grande jogador,
que agora não é, o Melo, era o Melo dos Filhos da Noite, era o jogador que destacava e eu preparei o trabalho, preparei o jogo e ganhei pelos Pintos, 1-0. Depois no final alguém dissesse, este joga assim, mas ganha os jogos. Passando então mais para a frente um bocadinho, tu como treinador, já o disseste, eras uma pessoa muito reta e interessada. O que é que fazias? Ouvi dizer que tu ias para os Salgueiros. É verdade, eu antes de, quando toda a gente passou pelos cursos da Associação de Futebol de Porto, tanto no futebol como no futsal, eu dei apoio logístico nesses anos todos, enquanto por trabalho de noite, e tudo que eu ouvia eu já fazia. Tudo que eu via que o treinador deve ser organizado, deve levar já o seu esquema feito, deve levar os coletes já pronto, deve tudo, e é assim que deve ser, porque não se deve perder tempo. O tempo era escasso, e então eu não gostava de entrar em campo sem conhecer o meu adversário. E então, eu muitas vezes telefonava à minha esposa e dizia, eu não vou a casa, vou comer aqui uma maçã, eu vou ver mais esta aqui, eu vou ver mais aquela. E tomava nota do esquema das equipas, qual era o ponto fraco, qual era o ponto mais forte. E aí eu levava sempre um handicap, penso eu, em relação aos meus colegas, que na altura não eram os treinadores, eram apenas uns polivalentes, e eu tentava me organizar nesse campo. Eu vou-te dizer os nomes e quero que me digas 2 ou 3 palavras de cada um. Não quero que me ponhas aí a estender o teu discurso. César António Jorge, um grande capitão, um grande homem. José Henrique, guarda-redes, que foi de Sanchens, um homem que passou pelos noturnos também, mas que era guarda-redes, que tentei entregar-lhe a pasta como treinador, mas ele ia lá para dentro jogar, depois queria que eu fosse o treinador, queria que fosse eu orientar a equipe. Não me dei bem com esse papel, eu ou fazia ou não fazia, fazia que fazia, e então acabei eu por assumir novamente a equipa, e o Zé Henrique apenas passou a jogador. Telmo, o Tonanha, era meu sobrinho, eu digo era, porque ele divorciou-se e tal, nesse momento não é nada, é grande amigo, foi um rapaz que jogou no Salgueiros e que queria dar uns chutes e apareceu, não era grande jogador, mas era cumpridor, e como tal tinha lugar, todos os grandes homens, cumpridores, na minha equipa tinham lugar. Fidalgo, será o Telmo Fidalgo? É o mesmo. Paulo Pinto, um esquerdino nato, um esquerdino de grandes características, grande jogador, era dos meus jogadores mais habilidosos que eu tinha, mas que infelizmente, e custa-me dizer aqui, não devia dizer, mas vou dizer porque eu sinto, apunhalou-me pelas costas. Quando o meu grande amigo Arnaldo quis fazer a sua própria equipa, quis definir como é que ele queria, porque eu não aceitava, quem mandava era eu que era o treinador, e não aceitava interferências, e ele formou a equipa dele e levou-me também em Palpinho. Fernando Mesquita também foi tentado levar como homem, grande homem que é, ainda hoje o reconheço. Não senhor, é com o cerqueiro que eu estou, é com o terreiro que eu vou acabar. Falta, não sei se aí tens, um grande homem, começou também comigo, também foi o primeiro capitão, José Manuel Gavinha dos Santos. Morava no bairro Ficador de Matosinhos, treinou na Farol comigo, jogou no Arrujo, jogou em vários clubes de futebol de 11. Também foi um homem, um grande esteio da minha equipe. Freitas, o homem, o brincalhão, ou seja, não era bem o brinca na areia que a gente chamava, mas era o homem que estava sempre disposto, grande jogador, grande cumpridor, homem 100%. Paulo Costa. Paulo Costa, nós chamávamos, depois ele, Paulo Costa, era um rapazinho que eu vi na escola, na Oliveira Martins, andava de sapatinhas a chutar. Eu via ele a chutar a bola, via a segurar a bola e dizia, tenho aqui o jogador. E então ele, entretanto, também foi para os Pintos. Eu rodei, entre aspas, no bom sentido, nos Pintos, e depois trouxe para os noturnos, era um jogador fabuloso. Até guarda-redes ele jogava. E ele sabe que num jogo em que os meus guarda-redes tentaram fazer boicote comigo, e eu não admiti isso a ninguém, ou porque ia tocar piano, porque não podia vir aos treinos. Quem não vinha aos treinos comigo não jogava. E como tal, preferi jogar com o capitão da equipa, que era Costa, e fui para a baliza, e joguei só com 5 jogadores. Estava a perder 3-0 ao intervalo no académico, e depois foi ganhar 6-3 o jogo, e com uma equipa de divisão que estava no lado para não jogar onde nós estávamos frente, ainda hoje me lembro, era o Arrábida
o Rábida, não era do Estado da Rábida, era o Rábida, o Grupo da Rábida mesmo. E eles disseram, se nós não estivéssemos aqui não acreditávamos. Quando aqui chegaram pensavam que vocês, que estavam, como era o bairro do Amiel, pensávamos que vocês estavam, pronto, como eram os vossos vizinhos iam fazer o frete. Provaram que foram homens. Comigo isso não podia passar, eu sou um homem do desporto. Mais um, Berto. Berto, o homem forte, o homem o homem loiro, o homem escardino, um escardino, ala esquerdo, na altura até lhe chamávamos de defesa esquerdo, mas eu depressa assimilei, porque há um homem que eu conversava muito, Dr. António Ferreira, o chamado Tó Ferreira, treinador do Freixeiro. Esse homem foi o meu grande conselheiro. Artur Melo foi outro homem que perdi muito tempo com ele, no bom sentido. Eu e ele conversávamos muito e por isso nós depressa nos adaptámos à linguagem do futebol de salão e de futsal. Ribeiro. Alguns nomes estão-se a barrer. Ok. Por Ribeiro eu prefiro não falar. Domingos Maia. Domingos Maia. Um homem que tinha muitos nervos. Um homem que jogou no Rio Ave. Um homem que chutava, mas não era muito difícil acertar com a baliza. Não aceitava muita disciplina e como tal não teve grande carreira na minha equipa porque eu sempre primei disciplina, rigor e trabalho. E quem me desse ao treino não valia a pena. Escusava contar comigo. Então ficava no banco e eu não gostava. Faria. Agostinho da Silva Faria. É, neste momento, economista no Jumbo Salveiro, passa a publicidade. Um rapaz que uma vez com febre, porque eu só tinha 5 jogadores, tive um problema de disciplina de alguns jogadores que se perderam a cabeça. E como eu não fugi à regra, também tive esse problema. Esse rapaz veio cheio de febre, veio de táxi, para eu ter os 5 jogadores. E aguentou o jogo todo. É grande homem e grande amigo. Senhor Arnaldo. O Sr. Arnaldo é um homem marcado na minha vida. Como é lógico, o homem da Joar é um homem que, se não fosse ele, eu hoje, se calhar, não tinha entrado no futebol de salão, não tinha entrado na associação, foi o meu patrocinador. Depois nós pusemos-lo a presidente e foi por aí fora. E depois, infelizmente, saiu-me da minha equipa pela porta pequena, na minha opinião, se calhar na opinião dele, mas na minha opinião saiu pela porta pequena, foi pena, andou uns anos comigo e deixou-me um bocado na mão, que foi daí que deu a tal presidente de Paulo Pinto. Eugênio Diogo. Esse senhor é um senhor. Esse senhor é mesmo, era um ala direito, com uma raça tremenda. Esse senhor, permite que eu trate por tu, o Eugênio, esse senhor estava nos Pintos. E depois, como eu estava federado, os Pintos estavam federados a um torneio, eu convidei. Eu subi de divisão, subi ao Nacional e quis dotar a equipa de melhores jogadores. E esse Eugênio Diogo era um jogador que tinha as qualidades que eu queria, que eu precisava. Era um disciplinado, cumpridor, bom matador. Chegou a um certo ponto, começou a idade a não perdoar, como eu tinha uma equipa, eu jogava sempre para os meus jogadores, ele quis sair, foi para a Praça da Alegria. Mal me apercebi que esse homem deixou de jogar, convidei imediatamente para adjunto da equipa. E ele disse, pai, tu o que é que vais fazer? Eu tenho sempre lugar nesta equipa, para andar com as bolas nas costas, foi sempre para o meu lugar, para tratar da papelada, para tratar de equipamentos. Imediatamente lhe dei o meu lugar para ele assumir treinador. Hoje é um homem que tem o 3º grau, mas a pulso, não é, por favor, esse homem fez o primeiro nível na associação, o segundo nível na associação foi fazer o 3º nível Rio Maior Salgueiro. Esse homem subiu o pulso, tem muito valor, é pena que poucos clubes o reconheçam. Estamos a falar do Eugênio Diogo, treinador. Que está agora numa equipa... Não sei onde é que ele está neste momento. E deixei para o último, por a memória também, porque já teve falecido, o Zé Paiva, conhecido por Ramboia. O Ramboia, grande guarda-redes. Na final, isto me chama um bocado, porque na final este moço deu-me aquela alegria que todos nós gostámos de ter. Na final do torneio início, foi no torneio início que foi penaltis com a Sinora, que era aqui uma farca da Senhora da Hora, tinha grandes jogadores pagos com dinheiro da empresa, os meus jogadores eram eles que pagavam para jogar. Mas aqui o Fernando Mesquita já era treinador da equipa. Já o Fernando Mesquita já era meu adjunto na altura, era meu adjunto. Também posso contar a história do Mesquita, que é um grande homem. E o Ramboia defendeu-me 2 salgueiros, 2 penaltis. E assim eu venci em penalidades o torneio início, como eu digo no meu documento, que mandei às pessoas,
Eu ganhei o torneio início e a seguir, nesse mesmo ano, fui campeão distrital. O Arnaldo Ribeiro, que como atleta inicialmente, Sim, passa a treinador e patrocinador. O Arnaldo Ribeiro, treinador nunca foi sempre patrocinador e guarda-redes suplente. Jogava um jogo ou outro e ele ambicionava jogar mais, mas o meu rigor era de tal maneira de que eu só o metia quando via que o jogo estava ganho e porque eu não brincava em serviço. Nunca, mesmo no trabalho, seja onde for, eu onde me meto não brinco em serviço. Gostaria de falar um bocado de Mesquita, só para dizer a transição, se me permitir. Bom? Mas podes falar. Bom, o Fernando Mesquita é dos tais homens que eu já falei aqui em alguns, como o César, como o Freitas, como o José Manuel Gavina dos Santos. Eu só gostava que essa gente me tivesse a ouvir, porque sabem que eu estou a falar a verdade. Esse senhor, esse Fernando Mesquita, é um homem com um H muito grande. Ele trabalhava na Macro, ele vinha à tarde, nós reuníamos em casa, preparávamos o treino, preparávamos os jogos, preparávamos tudo. E ele era meu adjunto. E uma vez já estava federado, eu vim no autocarro, sabia que ele tinha na Matinha, quando ele trabalhava na Matinha, uma equipa, convidei para meu dirigente. Entretanto, ele disse, primeiro quero ir ver o ambiente, dá sim senhor. Até aqui se viu a dignidade deste homem. Ele foi ver o primeiro treino, viu logo como é que eu falava para os jogadores, como é que os jogadores chegavam à tarde já estavam lá respondendo. E ele aceitou. Então eu pedi-lhe outro treino assim, que me fosse treinar os guarda-redes, eu continuava a dar a preparação aos jogadores. E reparei, estava sempre a olhar para trás, ver o que é que ele fazia, até porque eu conhecia o mal como dirigente naquela altura, e vejo que ele tinha um jeito tremendo para treinar os guarda-redes e dava uns exercícios fantásticos, daqueles que eu ia para os campos ver. E imediatamente no outro treino assim disse, tu vais tomar conta da equipa, tu é que vais dar o treino, eu passo para os guarda-redes. E assim precisamente, o Fernando Mesquita vai tirar o curso de treinador de futebol salão, e imediatamente lhe passei a parte, eu não queria, mas estou a querer, não, eu fiquei todo junto, porque não me sentia bem ter um homem com um curso e eu ser o treinador principal e ele ser o meu adjunto, quando era um homem que à partida, e ainda hoje, sabe muito mais de esquemas táticos e técnicos do que eu. Eu era apenas um habilidoso, vali o que vali, o meu tempo passou e como treinador, neste momento, tinha algumas dificuldades para o ser. Já falaste no título da primeira divisão distrital Futebol salão. Futebol salão? Sim, sim. Ainda. Onde participava a RTP, os antigos de Coimbrões, Académica de Coimbrões, Atari, computadores, essa gente toda, havia equipas muito boas. Mas naquele tempo havia aqui um problema, não havia um problema, não havia o que há agora. Naquele tempo havia um ou dois craques nas equipas. E então o meu trabalho era ir ver as equipas e anular esses jogadores. Nunca mais me esquece, na Taça de Portugal. Já fazias o scouting? Já. Na Taça de Portugal, com o Montaventino. O Montaventino estava na segunda divisão, eu estava no distrital. Eram meus vizinhos. E eu sabia que eles tinham uma equipa tremenda. E eu fui vê-los 3, 4 vezes, para o primeiro académico tirar os dados. E esses senhores eu só dizia a eles. Quem se lembra da Selvagem de Bela Gútima, quando foi com o Benfica, deu a Barcelona, quando veio trazer para, eu usei a mesma fórmula. Quando vai trazer para, porque somos vizinhos e eu até depois fico envergonhado. Eu andei a espiar o Montaventino, foi assim concretamente, qual era o ponto fraco do Montaventino. Questão de ética do meu grande amigo, que ele ainda hoje existe, eu não vou dizer, mas o ponto fraco, eu peguei o ponto fraco da equipa, tinham um ponto muito fraco e um ponto muito forte. Eram dois irmãos, era o Nelson e o Belhote, chamado o Nelson irmão, o Belhote, eram dois irmãos. E eles eram tremendos, eles partiam, desculpado o termo, a louça toda. Conclusão, o que é que eu estudei? Estive a estudar, nos meus treinos, 3 treinos que executei para aquele jogo, que preparei, era simples, anular o Belhote. Anular o Belhote foi preparado aos jogadores. O Eugênio Diogo foi um desses, que tinha, quando defendíamos, ele ia à ala direita, segurava o homem. Quando tinha 2 ou 3, nunca mais me esqueço, o César dizia, ó Cerqueira, eles batem contra mim, até os meus ossos até estalam. Não foi fácil o trabalho, eu fazia anos, nunca mais me esqueço, fazia anos. E os jogadores, na brincadeira, só podiam sempre brincadeira dizer, vamos dedicar essa vitória. A verdade é que havia 2 minutos de jogo, já tinha 2 bolas no trave. A 3 minutos estava a perder 1-0. Conclusão, depois de todo aquele esquema foi revendo, podia pedir tempos mortos, como hoje pedir,
revi as situações, foi ganhar 2 a 1 a Montaventino. Ainda está na minha memória, o massagista do Montaventino deu um chute na mala no ar, espalhou os medicamentos todos, porque eles todos contavam-me dar 7 ou 8 ou 0. É verdade que o meu esquema, com o meu trabalho, com o que eu andei a ver, consegui ganhar o jogo, porque trabalhei para isso, e os meus jogadores também me quiseram dar o prémio de prenda de anos. Depois de ter ganho a primeira divisão ao Sinora, ganhas o campeonato. Não, o torneio início ao Sinora. Depois de ter ganho o torneio início ao Sinora, Ganhaste o Café Sambrudo. a Sambrudo também, na final, no título. Eu tenho outra história que os meus jogadores não aceitavam. Eu tinha ganho o Sambrudo 2-1, salvo erro, Samora numa traiçoa. E eu não jogava para os empates, é verdade. Mas o mal era deixar-me apanhar-me a ganhar. Porque depois de eu estar a ganhar, era muito difícil marcar-me golos. Eu berrava tanto com os jogadores que eles até quase saltavam do ringue ou do pavilhão para fora. No Infante Sagres, aquilo, toda a gente, havia muita gente que dizia que eu só com os braços ganhava o jogo. A verdade é que eu preparei o jogo de tal maneira, durante a semana, tinha 2 treinos, preparei o jogo para que não sofresse golos. Porque se eu ganhei 2-1, eu disse, eu faço 3 pontos. Tinha 2 pontos de vantagem, se empatar faço 3 pontos. E só tinha mais um jogo. E portanto eu joguei, não digo para o empate, mas joguei para não sofrer golos. E é verdade que empatei 1-1. Empatei 1-1 e fui campeão porque eu usei a cabeça, porque se fosse para lá de peito aberto, o Café Sambru era capaz de me ter dado 4 ou 5. Mas mais uma vez, modéstia à parte, eu trabalhei muito forte para ser campeão. Quantas vezes já viste este vídeo? Infelizmente eu tive uma casa, o Artur Melo foi o grande amigo que me filmou, e isso infelizmente eu vivia numa casa que tinha muita umidade, vi muitas vezes, mas esse vídeo estragou-se com a umidade que eu tinha em casa. Hoje felizmente já não moro lá nessa casa, que escorria água às paredes, e eu tive, como toda a gente sabe, eu sou trabalhador, nunca dediquei da minha classe operária e tinha algumas dificuldades. Depois a vida melhorou e mudei de casa e realmente agora já não tenho a mesma umidade que eu tinha naquela altura. Mais uma mensagem daqueles que deixaram no Face, desta vez de Joaquim Medeiros. Grande árbitro. Cerqueira é a sigla do futebol salão, futebol 5 e futsal no universo português. Obrigado por me teres aturado, um abraço amigo. Queres falar alguma coisa? Eu também agradeço ao Medeiros, o Medeiros foi um grande árbitro, foi um homem que me conheceu no futebol salão, um homem também da rádio, um homem que também faz rádio também, se não faz agora, eu lembro que ele fazia rádio, fazia muitos relatos de futebol, mas foi sempre um homem que teve muito nível a apitar, era um senhor a apitar. Deixa-me interromper aqui ao Artur. Eu tenho aqui uma mensagem no Facebook que lhe envia o Paulo Faria, que está em Itália, aquele grande jogador, mandou-lhe um grande abraço e diz que ele o conhece desde pequenino. Vocês dois, curiosamente, não são muito altos. O Paulinho era o Paulinho da praia, que apareceu na praia, eu fazia praia em Matosinhos. O Paulinho era realmente já em pequenino, já ele tinha para 5, 6 aninhos, e ele já tinha um pé fantástico. E eu sempre pensei que ele ia ser um grande jogador e foi a verdade. Paulinho Faria, grande amigo, um abraço para ele. Cerqueiras, tu continuas com a tua equipa, mas não havia malas para gelo. Onde é que tu levavas o gelo? Olha, eu tinha um massagista, um homem que era bombeiro. E uma vez eu comprei uma mala, que foi, nunca mais me esquece, eu comprei uma mala e fomos cheios de medo de receber a esposa do Sr. Arnaldo. Naquela altura 5 contos era muito dinheiro. Nós gelo, íamos pedir ao bar dos pavilhões, porque não tínhamos condições para ver. E depois acabei por adaptar numa garrafa termos, que era da minha filha. E esse massagista era bombeiro, que também, por sinal, o género dele jogava na Sinora. Imagina aquele final, eu tinha lá o massagista por mim e o género a jogar contra mim. Paulo Domingues. Paulo Domingues, meu sobrinho por parte da minha mulher, apareceu-me lá como colaborador, como jogador, como diretor, gostava de dar os chutes nos treinos. Não tinha habilidade para jogador, tenho uma história com ele,
Toda a gente, quem anda no futsal, não se pode falar há muito tempo, sabe que quando se ia jogar aos Altos Lessa era tremendo. O Falecido Vilarinho foi que me apitou o jogo. Eu preparei também esse jogo. E eu fui ganhar aos Altos Lessa 2-1. Ninguém lá ia ganhar. Eu fui lá ganhar 2-1. Trabalhei também os Altos Lessa. A verdade é que disse, ninguém, os meus jogadores, quando houver golo, ninguém vai festejar para a bancada e fazer, reúnem-se juntos, se marcarmos um golo, reúnem-se juntos, e esse Paulo Domingues, meu sobrinho, sai, põe-se de joelhos e faz aquele gesto que muitos delegados fazem, muitos dirigentes fazem, e eu disse, ou o carro está escalado, ou vai já tomar banho. Porque o exemplo deve vir do banco, e eu cheguei lá, comportei-me como devia ser, cumprimentei toda a gente e não tive problema nenhum. Eu fui respeitado, ainda hoje sou respeitado pelos antigos dirigentes dos Altos Lessa. Tu já disseste que eras muito organizado. Eu tentava ser organizado, não quer dizer que mais gente mais velha. Hoje ainda acontece clubes irem para jogos só com equipamento. Quantos equipamentos é que levavas para os jogos? Eu levava só camisolas guarda-redes, levava 5. Quer dizer, guarda-redes levava 2. E eu levava mais uma à parte. Mas, como não tínhamos carrinha nem tínhamos autocarro, eu não admitia que os 2 guarda-redes fossem no mesmo carro. Porquê? Porque se o carro se esbarrasse, eu tinha outro guarda-redes. Portanto, o ala direito ia, o ala esquerdo já não ia. Eu uma vez com os pintos, que o stopper esbarrou-se e eu disse, anda tu comigo, deixa ficar esse. Tem que levar pelo menos 4 de cada. E ficaram logo de volta do carro, foi num torneio de Guifões, isso já me vem do sangue, já está na organização. A pessoa quando faz não tem que fazer o que faz, tem que saber o que anda a fazer. E era isso que eu fazia. Recebestes o teu primeiro troféu de melhor dirigente do clube em 90, pelo exemplo da método e organização. Estamos a falar de futebol salão. Futebol salão. Esse troféu tenho muito orgulho, como ainda se calhar peço que vou ter hipótese de falar, se me deres a hipótese eu vou falar mesmo, porque isso eu não posso falhar. Esse troféu tenho muito orgulho, porque esse troféu foi quando se encerrava a época esportiva, a Associação de Futebol Salão fazia, para quem queria, um almoço e pronto. Mas de qualquer maneira esse troféu foram os árbitros, os anotadores, os chamados cronometristas e os clubes que votaram. E eu fui o dirigente do ano do futebol salão, nesse ano. Logicamente que eu tive outros prémios, que eu digo no meu documento, que muito me orgulhou. Recusei um prémio, uma proposta de um prémio de um site, que eu não posso dizer quem, não me lembra, sei que foi na Trofa, sei que foi na Trofa em São Tirso, Seleção Nacional. E eu fui convidado. Na altura não me sentia à vontade, porque podia criar alguns problemas com algumas pessoas, e eu disse, eu vou lá ao jogo, eu próprio paguei bilhete, não quis utilizar o cartão, para andar por ela que eu estava lá, paguei bilhete e não quis ser homenageado naquela altura. Mais tarde, já estava mais maduro, já sabia melhor o que queria, já estamos a falar do futsal, no tempo do futsal, no tempo do Estado Nacional de Futebol de Porto, e mais tarde foi distinguido com o prémio de dedicação. Mas isso vai depois. Ok, pronto, é que eu não queria dizer a história toda e fica muitos elementos para trás. Hoje deixa-me dizer uma coisa. Hoje, excepcionalmente, o programa termina às 11 horas. É normal terminar às 11 horas da noite. Mas hoje podes prolongar, porque as histórias dos isqueiros são fantásticas e, portanto, podemos estar aqui toda a noite se for esse o caso. Estás perfeitamente à vontade, Arthur. Em 91 passas para as seleções da Associação de Futebol Salão. Sim, eu mal apareci, até foi mais cedo. Eu fui mais cedo, mal filiei o meu clube na Associação de Futebol Salão do Porto, o doutor António Ribeiro, o Tom Ferreira, o tal treinador, o grande treinador que tem o grande marca no futebol salão, e aqui a minha homenagem a este médico, que é o administrador do Hospital de São João. Esse grande médico formou grandes jogadores que ele formou. Logo se apercebeu da forma como eu trabalhava, da forma como eu entregava as fichas aos cronometristas. Havia cronometristas e ela dizia, você tem mais organização que alguns clubes da primeira divisão. Eu dizia, vocês gostam muito de brincar com os povos, era essa a minha resposta. A verdade é que eu fui logo convidado para dar apoio logístico. Note,
não foi para treinador, apoio logístico às seleções. E logo comecei, por acaso a minha filha foi sempre um baluarte do meu lado, ela logo foi fazer um inventário dos equipamentos, um inventário de tudo que fazia na Associação de Futebol Salão do Porto, logo arranjei aquilo à minha maneira, da minha forma de trabalhar. Escapou-me aqui uma coisa, mas tu eras tão organizado, Falhei algumas coisas, claro. certo, toda a gente falha. E Só não falha quem não faz nada. Só não falha quem não faz nada. Até as fichas datilografadas fazias. É verdade, eu lembro-me, tinha uma máquina e aqui queria prestar essa honra à minha filha, porque a minha filha, apesar de na altura não poder ser delegado, não tinha idade, mas acompanhava-me. A minha filha foi o meu braço direito, que ainda é hoje, nesse campo. E não só, e depois fui comprar um computador quando foi, mas ela continuou a fazer com a máquina que eu lhe comprei para me fazer as fichas. Por essa razão é que os cronometristas e os árbitros viam as minhas fichas e por aí viam. Eu fui o inventor das placas, não sei se tens aí. Tem calma. Tens, afinal descobriste mais que o que eu pensava. Só que em 92 ficas desempregado da IFANOR. É verdade. E quando entras na organização do futebol de salão. É verdade, eu já tinha prestado muito trabalho, eu costumo dizer que dei muitas horas e com muito gosto e continuarei a dar se for necessário. Eu trabalhava de noite e depois ia para a Associação de Futebol Salão do Porto à tarde, ao fim da tarde, ao meio da tarde, às 4 horas, 3 horas, para lá. Normalmente só tenho funcionários em part-time, funcionários do Fundo de Desemprego que a partir de lá. Não tenho qualquer amor à camisola, não tenho qualquer... Existiam muitas asneiras em relação aos regulamentos. Eu, como era clube, recebia tudo em casa, eu sabia na altura, agora não, porque aqui é diferente. Eu gosto normalmente de comparar isto. Antigamente eu trabalhava numa mercearia, onde eu vendia o bacalhau, o arroz e o açúcar. Na Associação de Futebol do Porto é o continente, onde cada um sabe da sua área e não sabe a área dos outros. E portanto, aí eu conhecia tudo na Associação de Futebol Salão do Porto, foi convidado a fazer parte dos quadros da Associação de Futebol Salão do Porto. Mas isso mais para a frente. Sim, em 91, 92. Passando um bocado agora para mais umas mensagens deixadas, aqui mais um ex-árbitro, Casimiro Costa Martins. Grande professor. Ao meu bom amigo de há muitos anos, na hora da sua justa e merecida reforma, desse mundo fascinante do futsal, que ele tanto amava, assim como muito de nós. Só posso desejar-lhe, do fundo do meu coração, as maiores felicidades para a sua vida e, se possível, continuar a dar o seu contributo de uma forma ou de outra à nobre causa do futsal. Um grande abraço para o meu amigo Sr. Cerqueira, do professor. Professor Casimiro, exatamente, grande homem, me acompanhou muitos anos, era um homem simples, apesar da sua formação académica, era um homem simples, não complicava a vida nem aos clubes, nem a quem trabalhava com ele. Em 94, dá-se uma primeira tristeza para ti. O clube que tu criaste, o clube que tu fundaste, acaba. É verdade. Estamos a falar de Noturnos. Exatamente, o Grupo Estudos Noturnos é fundado, como eu ia atrás disse, depois tratei de estudantes e tudo, com algum problema, ou seja, com o meu patrocinador e presidente, que eu perdi 2 ou 3 jogos, depois na Taça Portugal do Santa Isabel, que era o professor Gabriel, que toda a gente conhece, grande formador de futsal, que foi lá embaixo em Costuma, levei 6-0, 7-0, eu nem há, desculpado lá o termo em termos políticos, eu nem há que levei. Eles tinham tanta velocidade, estavam tão bem organizados, que o professor Gabriel, eu nunca mais me esqueci dessa derrota. O patrocinador não gostou, porque eu já andava um bocado, desculpando lá a linguagem, um bocado esquerda com ele, porque ele tentou-me impor 2 irmãos na equipa. Eu sempre defendi que não queria familiares a jogar, porque o que é que acontecia? Isto toda a gente sabe que é verdade. Um está no banco, o outro está lá dentro, desculpando lá, leva uma pancada e o outro entra em campo. Era isso que acontecia, eu tinha parado. E eu não queria, mas como é ele que pagava, eu lá tive, que eram os Farias, grandes amigos, mas eu na altura só queria o Jorge, que era o melhor jogador na altura. Depois o outro, não se recordo agora o nome, sei que era os Farias. E esse Faria depois evoluiu muito também,
e com o irmão, e então ir lá jogar. Mas aí, como eu tinha um braço de ferro com o Sr. Arnaldo, porque apesar de ele ser o presidente, apesar de ele ser, eu tinha as minhas regras. E então ele deixou-me imediatamente, levou os jogadores de Matosinhos, que eu tinha jogadores de Matosinhos e de Porto, levou os jogadores de Matosinhos com ele, fundou a equipa dele de futebol de salão, foi aí que ele me tentou levar o tal Paulo Pinto, no tal que me apunhalou pelas costas, mas que não conseguiu levar esse grande homem chamado Fernando Mesquita, que era o meu treinador, que ele queria também levá-lo. Ele veio reunir com ele ao café, mas ele disse-lhe não. Ainda não. Mas eu sou grande amigo neste momento do Sr. Arnaldo. É bom para quem está a ouvir, sou grande amigo dele, da esposa e dos filhos, que ele tem um filho médico e outro não sei o que é que ele é, mas sei que todos os filhos dele são licenciados e se eles me virem, certeza que me dão um abraço. E um abraço, e já agora também um abraço para a esposa, se me estiver a ouvir, não sei se estão ou não, pronto, se interessa, a esposa do Sr. Arnaldo. Falámos agora, continuámos ainda como funcionário, eras voluntário na altura. Sim, eu sempre como eu disse, eu dei muitas e muitas horas ao futebol de salão, porque me preocupava, porque gostava da modalidade e porque sabia que era útil. Eu sabia que indo lá ajudava e era útil. Tenho uma história aí, quando a Associação de Futebol de Salão de Porto passou da Constituição uma Cabra-Baixos, havia nos nossos regulamentos a equipa que tivesse uma sala de conferência, em quase ponto de igualdade, tinha que descer abaixo da outra equipa. Eu cheguei lá e era o comunicado oficial que saía salvo essa monografia mensal, e ia sair com as classificações finais. E havia uma equipa que ia descer de divisão. E eu cheguei lá, li aquilo e foi ter lá acima ao serviço administrativo que era prestado pela Casa dos Portos, o Sr. Eurico. E ele, o Sr. Eurico, que era o responsável pela Casa dos Portos, o Sr. Eurico, isto não pode ser, está mal. O que é que está mal? O Sr. Eurico, repare nisto. Era a Académica de Lessa a prejudicada, que ia ser prejudicada. E então, a Académica de Lessa, que é do meu tempo, a Académica de Lessa passou para o lugar deles e outro clube passou para baixo. Porque esse clube tinha uma falta de preço. Não me lembro qual foi a equipa, lembro desta história, e sei que os comunicados sociais foram todos retirados e tiveram que fazer outros. E ele, você não diz que eu tenho que fazer. Meu amigo, se quer cumprir o regulamento, assim tem que o fazer. E ele realmente tiveram que fazer outros comunicados. Uma das partes boas que deves ter tido foi viajar com as seleções jovens. Eu viajei com os jovens e com os séniores. Eu não sei se gostava de ser jogador contigo. Eles andam, é tipo tropa. Sim, eu também tinha um homem que me acompanhou também que era o engenheiro João Rocha, que hoje está na Federação, que também era um homem que gostava do rigor. Mas os jogadores sabiam. Mas olha uma coisa, até as toalhas obrigavas a pôr no sítio. É claro, porque um atleta tem que ter brilho, tem que saber organizado, tinha que fazer isso tudo. E como tal, comigo, eu entrava ao serviço e acabou a brincadeira. Havia altura de brincadeira, mas quando estava a trabalhar não havia brincadeira comigo. Alguns até pareciam toalhas a mais, não? Uma vez que eu e o engenheiro João Rocha fomos fazer de repente uma revista, era que foi quem mais correu, e depois até sobraram toalhas, porque aqueles miúdos eram terríveis, e num hotel, e eu e o engenheiro João Rocha já percebemos que o nosso nome poderia ficar ali um bocado não muito gratificante, o nome da Associação de Futebol Salão do Porto, e então aí nós tomamos medidas, pedimos a chave imediatamente a todos os atletas, fomos para os quartos e eles alguns ultrapassados e sobraram toalhas que alguns foram buscar, não sabemos aonde, eram miúdos de 14 anos, como é lógico que tínhamos que ter algum cuidado. Andaste de Porto, Talavera de la Reina, sim. Madrid, sim. No campeonato do mundo de futsal, não. Do futebol salão. Sim, sim. Campeonato do mundo de futebol salão. Sim, aí sim. Ferrol, como é que batizaram em Ferrol? O Ferrol era o Manelli, como é que o homem espanhol me chamava? Manelli. Não, ele chamava-me, que eu usava um fato azul marinho, e o homem chama-me um nome esquisito, o homem não era de Tui, era do Lugo, o homem do Lugo, até porque eu fui campeão com o Coco, quem sabe quem é o Coco, com o Joel e outros rapazes, esses são os nomes mais sonantes que eu me lembro. Foi campeão, ganhei o torneio Eixo do Atlântico, que no último jogo, a 10 minutos, fiquei sozinho no banco com o meu treinador, foi expulso, era na altura, ele foi treinador engenheiro
é engenheiro, ele foi na altura, agora esquece, não me lembro a memória, mas o moço sabe o que é que eu estou a falar. Era engenheiro, o pai dele foi presidente do Monte das Pedras, que teve um fim trágico. Não me lembro agora, não me lembro o nome, mas foi esse que era na altura selecionador, e ele em Espanha é terrível com a arbitragem. E então eu lá tive que segurar as pontas, mas ganhámos o torneio, que não é fácil. E toda a gente sabe, quem passa para o Eixo Atlântico, pelos torneios do Eixo Atlântico, é muito difícil uma equipa portuguesa ganhar, principalmente naquele caso, que era o futebol salão. Era o Coco, a gente chamava o Ronaldinho, não este Ronaldo que existe, era o Ronaldinho, que é o que está mais cheio agora. Exatamente, esse Ronaldinho. E a gente já lhe chamava o nome dele, toda a gente em Espanha já lhe chamava o Ronaldinho, era um jogador fantástico, era o Coco. Posso dizer aqui uma coisa, se me permites? Tenho aqui uma mensagem enviada por um ex-árbitro internacional, Pedro Paraty. Boa noite. Em primeiro lugar, saúdo o Ângelo Monteiro e o Artur Moreira por esta iniciativa de trazerem o nosso Sr. Cerqueira aos microfones da rádio. Ao Sr. Cerqueira quero deixar um cumprimento especial e o abraço de que não pude concretizar na passada segunda-feira. Como adepto apaixonado do futebol 5, futsal 5 e futsal, presto a minha homenagem e o meu agradecimento desportivo pela sua dedicação à modalidade. A título mais pessoal, agradeço todos os conselhos e críticas que fui recebendo e que de certo contribuíram para o meu sucesso enquanto agente de futsal. Bem-haja por muitos anos, um forte abraço do Pedro Paraty. Eu não sei se ele está a ouvir, se está a ver. Provavelmente estará. Eu queria agradecer ao Pedro e pedir desculpa. O Pedro foi lá se despedir de mim. Eu tentei esconder o máximo possível para que não acontecesse o que aconteceu realmente à minha saída. Não é que eu estivesse a prever, ninguém previa. Acho que ninguém previa o que aconteceu. Só que eu não queria, desculpar o meu termo, mas mais minha herói. E ele disse, pá, bem despedir, você vai embora. Não, isto é verdade, não é mentira e tal. E o Pedro ficou assim um bocado na dúvida. Eu peço as minhas desculpas ao Pedro, um grande arte, um arte que eu tive muita consideração, um arte que me sempre muito respeitou e que eu sempre muito respeitei. Ainda ele hoje, ainda dá uma ajuda no futsal, no Range, que é dirigente nesse momento. Obrigado, Pedro. Só para estar aí um bocado do que se passou ontem, eu também subi... Ontem segunda-feira. Na segunda-feira subi lá acima para falar com o Dr. Domingos Santos e ao despedir-me de Cerqueira, disse, Sr. Cerqueira, até uma próxima, desde que nós vemos. Ele não se cortou e estava a 5 minutos de sair do trabalho. É verdade. Tentei manter tentou manter até ao final e eu também, sinceramente, eu também não me cortei, não é? É verdade, é verdade. Porque depois eu lembrei-me, disse até à minha filha assim, e o Artur sempre comigo para aí há 10 minutos ou 7 minutos, ou coisa assim parecida. E eu sei que vi um colega dizer, pá, nunca mais vais embora. Estava a tentar organizar para não estar a sair, normalmente nunca usava sair em cima da hora, só quando tinha muita necessidade, eu nunca saía em cima da hora, nem nunca chegava tarde ao trabalho. E metendo esta farpa, desculpá-me o termo, e a linguagem, eu nunca dei confiança a patrões, nesse caso não eram patrões, atenção, o por onde passei, nunca cheguei tarde ao trabalho. Chegar tarde ao trabalho para mim era como uma quem me matava, não gostava de ser. E sair em cima da hora, também não gostava muito, mas às vezes, porque eu tinha compromisso, eu tinha que ser mesmo em cima da hora, ou seja, sair às 6h30, porque no fundo estava a cumprir o meu horário. Mas deixe-me dizer, aproveito já que estamos a falar nessa situação e o Artur não estava lá, eu estive lá e a nossa principal preocupação, sabendo que o Cerqueira já teve alguns problemas de saúde, era precisamente isso, era a emoção que ia ter na saída e o que nós não queríamos é que efetivamente chorasse, o que acabou por acontecer. E está aqui o Teixeira Leite a dizer para você não chorarem nesta entrevista. Não, isto hoje aqui tem outra dinâmica, tem outra função. Logicamente, ao ver como um homem que é dos meus, por exemplo, o Sr. Fernando Santos, o Mário Brito e tudo, e ver este homem, o Artur ao meu lado, logicamente, sou um homem da Paula que não chora. E os homens também choram. Claro. Mais uma mensagem, desta vez do Manuel Pina Ferreira. O Cerqueira fazia barulho com todos, mas com todos colaborava. É um homem que veio do futebol salão, bem antes por isso do futsal.
um homem de coração enorme que conheço com prazer há dezenas de anos. Começou nos noturnos e estendeu-se a todo o futsal. Abraço, amigo Cerqueira. Para o Pina retribuiu o abraço. O Pina é um homem da velha guarda. O Pina é um homem que começou, se a memória não me atraiçoa, lá para baixo para Vila Nova de Famalicão, no antigo Famalicense. Se não foi, perdoa-me, Pina, mas passou por Jorge Antunes, passou por vários clubes, passou pela Joarte, passou por muitos clubes. O Pina era uma referência do futsal. Eu, se a memória não me atrasou, penso que ele neste momento não está ligado a nenhuma equipa de futsal, mas é um homem do futsal. É um homem de futsal, que eu não tenho a mínima dúvida. Está ligado à modalidade do Boa Vista, Do Boa Vista, mas não sei se... Um abraço para o Pina Ferreira. Obrigado. De vez em quando escreve... Colabora, eu tenho visto. Conforme mudámos de conversa, a última tua saída, penso eu, que foi em Bruxelas, onde acompanhaste a Seleção Nacional de Futebol Salão. Sim, com esse grande treinador, Jorge Ferreira. Havia, atenção, que havia dois Jorge Ferreira. Era o Jorge Ferreira de Coimbra e o Jorge Ferreira que chegou a treinar aquela equipa de Aveiro e o Miramar. E já agora, se me permitem, uma homenagem ao grande homem que esse sim, o leite que Deus tem, que se ele me estiver a ouvir, se é permitido mandar um abraço para quem está lá longe, um homem que foi ele, o grande dinamizador, que dinamizou o futebol de salão e o futsal. O homem que investiu, que trouxe brasileiros, o grande brasileiro para Portugal a jogar. O homem que trouxe a equipa do Peru, uma equipa não é de Peru, uma equipa brasileira que tem o nome de patrocinador do Calcoa do Peru, que jogou com o Freixeiro, jogou com não era o Junqueira, era o Santa Cruz, jogou com a Académica de Coimbra, e a equipa que menos golos sofreu, com o grande e saudoso não, porque ele está vivo, graças a Deus, o Ivaristo, era o treinador do Santa Cruz na altura. Foi a equipa que menos golos sofreu, foi o Santa Cruz, orientado por esse grande treinador e seu adjunto, o senhor professor José Reis, também que foi um homem que acompanhou as seleções. E hoje em dia o José Reis ainda continua ligado O José Reis modalidade. é membro da Assembleia Geral, se a memória me falha, é membro da Assembleia Geral da e ainda escreve para um jornal. Também acompanhava Aqui em Matosinhos e acompanha muitas vezes o jogo. Exatamente. Eu vou pedir ao Ângelo para meter um bocado de música para fazermos um bocadinho um pouco de intervalo. Muito bem, já está aqui um bocado a ficar. Estão os dois a ficar um bocadinho cansados, é normal. Deixem-me, antes de passarmos aqui um bocadinho de música, uma mensagem do Joaquim Reis, do São Gemil. Um bem-aja a este grande senhor do futsal ao Cerqueiro. Ele estará a ouvir? Seguramente estará a ouvir. Um homem com o meu feitio. Um homem com o meu feitio. Um homem que, como eu digo na minha carta, chatinho, mas sabe o que quer. Um abraço do Sr. Reis. Ele sabe o que é que eu quero dizer com isto. Deixa-me só dar aqui uma mensagem. O Francisco Dias, o árbitro, pergunta se ainda se lembra quando levava as sandes para os árbitros do futebol de rua. E diz que você não é grande, você é enorme. Esse rapaz é grande, e ele é que é grande, porque esse rapaz, permita que Chico, e é Chico que eu sempre tratei, sempre, este rapaz não foi dos que subiu ao Nacional e se pôs em bicos pés, como infelizmente alguns o fizeram. Continuou com a humildade dele, sempre um respeito enorme. Eu tenho um respeito enorme por este rapaz, que esse moço, desculpado o termo, gostava que me tratasse também, me tratasse por moço, e era sinal que eu tinha a tua idade. Chico, um abraço, não há dúvidas, tens razão, tu é que és um grande homem. Um abraço. E agora não podia deixar aqui uma mensagem do nosso grande amigo que está no Brasil, que é o Vítor Duarte, que esteve no Cabo 94, chegou a ser dirigente, treinador, e entretanto mudou-se para o Brasil, em que ele diz que, sem dúvida, um grande homem do futsal. Lembro-me bem, sempre que ia à associação, a maneira que ele atendia toda a gente, com o mesmo caráter e respeito. Sem dúvida ficará mais pobre a secção de futsal. Muito obrigado por tudo o que fez pela modalidade.
Esse Vitor Duarte sempre mora numa traiçoa e nem é o tempo do futebol salão, nem é o tempo que eu atendia as pessoas do lado de lá na Casa do Desporto. E já agora queria relembrar que eu não tinha horário para atender clubes nessa altura. Nós estávamos a amealhar. Eu cheguei a atender clubes à 1h da noite. Quando passei para a Associação de Futebol Salão do Porto, quando um dia disse a um dirigente da Federação que atendia clubes à 1h da noite, ele chamou-me samaritano. Você deve ser um bom samaritano. Vamos continuar então o nosso percurso. Depois portanto, das seleções também fazes parte do Conselho Técnico da Associação de Futebol Salão na altura era Portuguesa ou Porto? Era Ora bom, Portuguesa, havia eu, o Sr. Professor Reis, esse tal treinador do Coimbrões, e a gente batizava a minha filha, eu gostava muito dele, porque ele usava sempre para o pescoço, esse homem não posso esquecer dele. O Jorge, que onde eu estive no Hospital de Santo António, muito me apoiou. Esse homem também fez parte do Conselho Técnico. E temos uma história, nós temos Conselho Técnico da Associação e simultaneamente nacional, porque estávamos naquela transição do futebol salão para o futsal. O homem era um protesto que atingia a equipa dele. Esse homem, ainda o professor Reis é testemunha disso, esse homem despeu a camisola do clube dele e decidiu ali, conforme nós decidimos, sem olhar a equipa dele. Esse é um grande homem e, portanto, fazíamos parte do Conselho Técnico, era o professor Reis, era o Jorge, era eu e um senhor que é dirigente do Santa Cruz, não me lembro agora o nome dele, éramos 4. Sempre tiveste tanto... É o presidente do Santa Cruz, neste momento. É o presidente do Lusitano de Santa Cruz. Era esse senhor, deve-se lembrar desse Domingos. É qualquer coisa, assim, não me recordo o nome. Estou com muitos problemas de memória. Tanto na Associação de Futebol Salão como na Associação de Futebol do Porto, ainda não chegámos à Associação de Futebol do Porto, tu já tinhas um cuidado enorme para com os clubes, ainda na Associação de Futebol Salão. Levavas trabalho para casa, principalmente no início da época. Era a marcação de jogos, pedidos de obras de pavilhões, a clubes que não tinham organização própria, tantas horas, tantas noites. Ora Quem bem, sofria mais? quem- Eu sei porque eu também tenho uma cara e sei quem é que sofre. quem sofreu mais era a minha família. A minha filha e a minha mulher me ajudou muitas vezes a elaborar os mapas. E o que é que acontecia? Quem não se lembra que o Santa Cruz não tinha pavilhão? Quem não se lembra que a Académica de Leça não tinha pavilhão? Quem não se lembra que o Cé não tinha pavilhão? Ou seja, quase ninguém tinha pavilhões. Eu trabalhava apenas com 4 pavilhões. Era o Freixeiro, era o Infante Sagres e era o Colégio de Gaia. Eu tinha que ter o cuidado, porque o dever profissional e o científico que eu tinha, como dizia alguns, eu inerme e raio, porque eu tenho as duas facetas. Eu fui dirigente, eu fui treinador, eu já andei com vocês na rua e eu preocupava-me juntar os clubes, porque a polícia era pago a meias, ainda sou de tempo de fazer 4 jogos só com policiamento e depois diminuiu para 3, e então eu tinha que encaixar os clubes. E então, se o clube A jogou às 8 horas sábado, no próximo jogo, na próxima jornada do Jacicado, se às 8 horas era bom para uns, podia ser bom para outros. Então eu tinha esse cuidado, eu tinha um mapa. E eu costumo dizer que nisto, e ainda digo hoje, e toda a gente sabe, até o meu chefe sabe, todos os meus colegas sabem, eu nisto sou doutor, só não tenho uma licenciatura para dar curso. Eu nisto não tenho medo nenhum, organização dos jogos, não tenho medo nenhum, organizava os jogos, que quase nenhum dos clubes se queixavam, se ficaram satisfeitos. Poupei muito dinheiro, meti muito dinheiro aos clubes no bolso quando a polícia era em conjunto. Tinha aqui uma questão, mas isso vai mais para a frente. Entretanto, dá-se a fusão do futebol salão com o futsal, que passam em conjunto, portanto, para a Associação de Futebol do Porto. Conjuntamente passas tu, a Helena e a Celsa. Onde te inseres como administrativo. Foi o lugar até hoje. Nós estamos em que ano? 97? Foi em 97 mais ou menos, 96, na época 96, 97. Foi difícil esta tua passagem. Não vamos falar dos meandros do que aconteceu, ou estamos a falar de ti. Só.
essa tua passagem de uma Associação de Futebol Salão para a Associação de Futebol de Porto foi difícil? Para mim, a primeira grande batalha, e perdoa-me se alguém vai ficar mal lembrado por isto, a minha primeira grande batalha foi que as minhas colegas tinham que me acompanhar. Só eu é que estava a ser admitido. E eu disse que não iria para a Associação de Futebol do Porto se as minhas colegas não me acompanhassem. Foi uma grande batalha, 2 ou 3 vezes disseram que não, eu disse então eu também não venho. E continuei, e o meu presidente, o senhor Fernando Rodrigues, em conjunto com o falecido presidente e com o senhor secretário-geral, Dr. Domingos Santos, conseguimos, e eu disse, vocês não se vão arrepender, vocês vão ter aqui 2 funcionários de grande categoria, de grande nível. E hoje prova-se que a Celsa hoje é uma funcionária de 5 estrelas. A Helena, confio nela, infelizmente, penso que ela não está a ouvir, um grande beijinho para a Helena, pela situação que se encontra. São funcionários exemplares, eram funcionários administrativos com muito nível, porque vieram trabalhados com muita consciência e sabem o que é esta modalidade. Trabalhaste com muita gente, dás apoio, berras com o clube, berras com o Arthur, berra com os árbitros porque não dão os resultados. Mas isso tem razão. Aliás, ele tem quase sempre razão. Ele tem quase sempre razão. Tu me frustras com toda a gente, é uma verdade. E falas alto, pá. Desculpa lá, mas tu falas alto. Mas sei que tem a ver com o trabalho que tiveste na EFANOR, não foi? Exatamente, eu passei por várias secções na EFANOR, ou seja, por acaso não passei por muitas, porque caí numa das piores secções da EFANOR quando fui para lá trabalhar. Caí depois na tecelagem, eu era dos trabalhadores diversos, quando fui para lá, mal caí na tecelagem, o mestre-geral queria que eu não teria me apresentasse e o meu encarregado na altura, o falecido Maia, não, este não sai mais aqui. E a verdade foi a minha sorte, porque depois eu comecei a olhar, eles chamavam-me o apanha-bola, porque eu para ir saltar para os tiares, para meter o filho de tiares, tinha que pinchar e eu era moço na altura, chamados oficiais, havia os oficiais, os ajudados, e era moço de trama. Mas eu comecei a olhar, via como as sessões trabalhavam e imediatamente começaram a falhar sessões por 2 anos, eu logo comecei a trabalhar com os tiares e como se ganhava mais, era a produção, eu logo comecei a ter logo um salário superior ao que tinha quando andava a dar assistência às pessoas. Mal comecei a trabalhar com o Tiago, nunca mais aquele homem me tirou. Chamava-me panha-bolas, eu trabalhei e realmente por esse barulho, já quando eu reunia com a minha administração, porque eu era delegado sindical, de agente sindical e mesmo da Associação de Trabalhadores, eu fui sempre um lutador, eles diziam, nós desculpámos, sabemos que vocês trabalham, naquele tempo ainda se usava auriculares para os ouvidos, para proteção aos ouvidos. E eles diziam, mas nós temos uma razão você falar alto, porque é próprio das máquinas. Ou eu berrar com toda a gente, não sei se está dentro do contexto, ou berrar com toda a gente, ralhar com toda a gente, até ralhar com o Arthur, meus amigos, quem não se sente na filha boa gente. E se eu ralhava com o clube, às vezes ele entre linhas do clube não percebia, que eu estava a ralhar com ele para ajudar. Sempre com a boa intenção, sempre com a intenção de que o clube metesse o pé na poça para que não fosse multado, para que não tivesse problemas e que eu queria que a modernidade crescesse. Eu não era dos que me preocupava como, se calhar, pronto, eu preocupava-me com os clubes durante o ano todo e não só no tempo das inscrições. Em julho é a aflição, é ver quem é que se faria. Eu preocupava durante o ano para que em julho eu não andasse. Eu estava de férias e telefonava para a associação a ver o ponto da situação das coisas. Eu preocupava-me, eu adorava e adoro nas férias. Eu no futebol de salão ia de férias, ia para a Praia de Matosinhos, passava todos os dias na associação. Todos os dias. Eu era responsável por serviços administrativos, passava lá todos os dias. Porque eu gostava de ter sempre, quantos mais clubes melhor. E negociava muito com os clubes. Havia muitos clubes no futebol de salão que iriam embora. O Sr. Fernando Rodrigues, nisso, honra seja feito. Dava-me todos os poderes. O que eu decidi, o Sr. Fernando Rodrigues estava sempre de acordo. Claro que eu ia ao limite, no meu limite, dentro da minha capacidade, negociava, havia problemas com clubes, negociava com os clubes e nunca deixei fechar nenhum clube. Cerqueira, damos um saltinho, estamos em 2008. Tu recebeste uma notícia em dezembro, salvo eu.
Ah, sim, essa grande notícia, essa notícia, qual é o homem que pensa que já nunca mais. Eu sempre adorei crianças. Olha, os filhos do Fernando Mesquita é um exemplo. Ele estava na matinha, e ele vinha toda a noite e muitas vezes eu ia buscar o miúdo dele e ia passear com ele para a Praça Velásquez, chamada Praça Sacarneiro agora, e a filha dele também passou muitas horas na minha casa. Eu e minha mulher sempre criou crianças, sempre adorei crianças. E quando eu pensava que já não ia ser avô, tenho a grande notícia que a minha filha me veio ao trabalho de dar-me a novidade que estava grávida. E eu fiquei tão tolo, pedi ao filho do meu chefe para me fazer a mensagem, até para firmar as contas, em agosto em maio vou ser avô, quando era só em agosto. E até para a minha mulher mandei mensagem. Há uma alegria tremenda, é aquilo que me move, é a minha neta, como eu digo no meu documento, a minha neta é tudo para mim na minha vida. Costumo dizer, e isso aconteceu com os nossos pais, que eles tinham mais amor aos nossos filhos que aos próprios filhos. Mais amor aos netos. Eu penso que primeiro, quando a minha filha era da idade da minha neta, eu trabalhava de noite. Eu não tive muito tempo para dedicar à minha filha. Felizmente a minha filha foi sempre uma pessoa que estudou muito, não estava à espera dos prémios. Aliás, eu sou contra isso, dar um prémio só porque fez boas notas. Eu dizia, este é o teu trabalho. A minha filha sempre estudou muito, eu não a pude acompanhar. Hoje, claro, com a neta tenho um tratamento diferente, também sou mais maduro. E por essa razão é porque, e penso que todos os avós estão de acordo comigo, nós estamos mais maduros, temos mais paciência e é lógico que qual é o avô que não adora o neto? Esses não são avós. A tua neta nasce e começas a perder um bocado começas a ter mais tempo para ti próprio e para a tua neta. Deixas de dedicar menos horas àquilo que dedicavas ao futsal, embora sem descurar o que fazias. Quando, e agora já vai aqui uma coisa que me toca a mim, a criação do site, foste tu que me chateaste várias vezes quando me ias lá por causa do amador. Ei pá, o futsal, não tem ninguém que fale de futsal, tens que te arranjar. Eu até cheguei a dizer, pá, só faço séniores. Também se faço séniores, também não quero que faças todas. E naquela altura não havia as tabelas classificativas que é hoje, era tudo feito à mão e dava bastante trabalho porque eu às quartas-feiras ainda estava a colocar as tabelas lá, mas de qualquer maneira, hoje em dia fazemos ao domingo. O site em si, parece que estavas a adivinhar, também te ajudou neste teu trabalho. É verdade, o site blog, o site futsal para distrital foi uma grande alavanca e é uma grande alavanca do futsal. Este trabalho não pode desaparecer. Eu digo pela experiência que tenho. E agora vou revelar e penso que muita gente sabe. Eu domingo à noite passo a vida de volta do computador a passar resultados para o meu papel, para depois confrontar com os usados, confrontar com os clubes, mas sempre conferir, mas o clube dava-me a dizer, olha, ganhei 2-1. Assim, amigo, desculpe lá, é 2-1, 3-1. O senhor não está sendo então para aí que vou lá governar. E já lá estava. E eu lá retificava, realmente era 3-1, como às vezes dizia no site, porque o próprio dirigente não sabia ao certo resultado. Isso ajudou muito. Mas eu queria explicar porque é que te apertei, se me permites, porque é que eu apertei contigo. Isso nasce o quê? Mal eu apareci na Associação de Futebol Salão do Porto, na Associação de Futebol do Porto, apareceu-me um engenheiro, um senhor que talvez pela vida do que passou, andou em vidas menos próprias, não queria aqui pôr o nome, toda a gente sabe o que é que eu quero dizer, um engenheiro que se estava a erguer-se outra vez na vida, do Algarve, e então, por fax, pedia-me os resultados, que o meu chefe, logicamente, e quero aqui esclarecer, que nunca nada fez sem a autorização do Dr. Domingos Santos, que é o meu chefe, o diretor profissional daquela casa, um grande homem, um homem que sabe defender aquela casa. E só fazia, muita gente falava que eu tinha autonomia, não tenho. A autonomia que tinha era falar com ele e ele sempre confiou muito em mim, penso que até à última hora de trabalho.
apareceu lá esse engenheiro e então começava a aparecer, quando começou a aparecer as internets, apareceu esse homem com os resultados das classificações. Eu tinha o engenheiro João Rocha na altura e me deixou algum trabalho passado da Associação de Futebol Salão do Porto para a Associação de Futebol do Porto, ainda tinha o primeiro ano a trabalhar com o esquema dele, com o programa dele e realmente mandava a classificação, mandava resultados de classificação. Esse homem depois desapareceu um bocado do mapa, entretanto eu vi um vazio e vi no Artur a capacidade e não estou nada arrependido. Provei que o Artur tinha capacidade para isso e muito mais. Só eu tenho pena, é que se o Artur perca muitos daqui queria fazer um apelo aos clubes. Ajudem, e eu muitas vezes ia aos clubes, mandem-me resultados, mas não deixem de mandarem ao Artur, porque as pessoas jogavam que eu tinha ciúmes do teu site. Pelo contrário, ajudem, neste caso, mandem resultados, neste caso ao colega ou à colega que me está a substituir, muita falta faz, e digam ao Artur, ele não tem que andar às 10 da noite atrás dos resultados. Vocês nem imaginam, o futebol de 11 não tem esta benesse. O futebol de 11, para saber resultados, para saber as classificações, só passar 3 meses ou 4, porque é impossível, uma máquina infernal. As pessoas não se preocupam. Neste momento há uma experiência piloto com os Masters que está-se a publicar os resultados deles. Mas o futsal foi pioneiro nisto, o futebol salão foi pioneiro nisto, em transmitir resultados aos clubes e as classificações. Por isso, não percam este resultado, não deixem cair este sistema, porque é um sistema que faz muita falta aos clubes. Eu imagino-me, quando era diretor, não sabia resultados e as classificações, porque antigamente não havia as internets, não havia os telemóveis. Claro, como é lógico, tenho 64 anos, todo o tempo não havia telemóvel. E também não havia assim grandes coisas na internet. Cerqueira, em 2011 dá-te um derrame cerebral, onde todos nós sofremos com o que estavas a passar, e depois começas a abrandar o teu ritmo no mais de tantos pavilhões, e o que é normal. Ainda bem que estás connosco, conseguiste recuperar, penso que grande parte das tuas capacidades, e isso é visível nesta entrevista, onde tens uma memória melhor de qualquer um. Já o Tony Leite dizia aqui que este homem tem uma memória fotográfica. Foi uns tempos difíceis para ti e para a tua família. É verdade, eu pensei que já foi o meu presidente, neste caso, eu sou diretor católico, sou diretor de uma igreja, Capela Montebello Bonfim, onde passa aquele túnel à beira de Conde Freire. Sou lá dirigente há mais de 12 anos, fui o meu presidente, lá chama-se presidente juiz, o Sr. Henrique Cunha, homem da Rádio Renascença, um grande homem, um homem com uma dinâmica fantástica, que se apercebeu que eu me estava a sentir bem. Comecei a ficar amarelo, começou a mão a tremer, comecei a meter força no braço, e imediatamente pedi a um amigo que estava lá para me levar ao Hospital Santo António. Fui para o Hospital Santo António, tive a feliz sorte. Apanhei o melhor médico, um dos melhores médicos nesta área. Logo estive lá toda a tarde, e à noite, saí de lá só de noite, fez-me todos os exames possíveis e imaginários, e claro que fiquei 2 meses em casa. Fiquei com muitos problemas em casa, não podia fazer esforços, não podia nem pegar na minha neta, que me custou bastante, mas recuperei. Depois tive que me afastar, que eu trabalhava, fazia a noite na associação. Tive que informar o meu chefe que não podia estar tantas horas dentro da associação. O médico avisou-me, disse-me: meu amigo, o senhor não se pode nem enervar, nem entusiasmar. E eu sou doutor, você tem que sair dos pavilhões, eu sei da sua vida, a minha mulher contou, você não pode. Doutor, mas não, você pode não ter tempo cá chegar. Isso assustou-me um bocado, fez-me retirar um bocado dos pavilhões, ainda lá vou, de vez em quando, mas também a minha neta me ajudou a fazer essa pequena retirada. Vamos então, já sabes, já tens conhecimento de uma petição online, em que estamos, embora esteja lá o meu nome, não é só o meu nome que lá está, avancei porque achei que foste um dos mentores destes campeonatos, os campeonatos ou provas lúdicas
chamemos assim, não quero chamar campeonatos, antes provas em que há uma competição em que essas provas lúdicas tenham o teu nome. Tens aqui pessoas que já assinaram, entre elas o Dr. Gério Silva. Grande amigo, grande advogado, andou comigo nas equipas, ainda ele andava livrinhos debaixo do braço, ele andava com os livrinhos debaixo do braço, ele foi treinador de uma equipa feminina, foi campeão, foi um homem que treinou algumas vezes contra a minha equipa, pousava os livrinhos, portanto é um amigo, e foi um advogado do problema grave que eu tive com a minha esposa e que não me arrependo, e para ele, se me estiver a ouvir, um abraço, porque é um grande advogado, é um dos grandes advogados do Norte, não é do Porto, é do Norte. E eu sou o que o digo e tenho a certeza, quem for ter com esse advogado não fica mal. Dr. Gério Silva, Vila Nova de Gaia. Para além temos o Pedro Martins, Pedro Catita, jornalistas da RTP, que assinaram esta petição. Temos também o ex-selecionador Orlando Duarte, Grande amigo, também assinou. Pedro Paraty, muitos nomes que já vai perto de 400 assinaturas em apenas dia e meio, e esperamos chegar pelo menos às 500 para eu na segunda-feira ir falar com o Dr. Domingos Santos e entregar mais esta pequena homenagem que mereces. Estamos a chegar ao fim. De certeza que haveria muito mais de assuntos que poderíamos falar, mas esta noite o interesse é na tua pessoa. Antes de acabarmos, queria que tu dissesses algumas palavras para ti, para aqueles que te rodeiam e para a tua família também. E depois queria fazer-te uma última pergunta que me estão aqui a pedir no site para... Eu sobre a petição, é uma grande surpresa para mim, no entanto eu queria aqui que fique claro. O grande mentor das grandes coisas do futsal passam pelo Dr. Domingos Santos. As pessoas podem julgar que não, mas ainda é o grande amigo do futsal dentro daquela casa. Há muita gente, e sem querer melindrar ninguém, que só vê futebol à sua frente. O Dr. Domingos Santos é um dos grandes amigos do futsal. Foi ele que... Eu posso ter dado o apoio, posso estar de acordo, posso ter ajudado, posso ter tudo. Mas o grande mentor dessas coisas é o Sr. Dr. Domingos Santos, secretário-geral da Associação de Porto, ou seja, o dirigente profissional daquela casa. No entanto, não deixas de ser uma homenagem a uma pessoa que tanto lutou pelo futsal, que fez pelos clubes, por atletas, por treinadores, por toda a gente, por árbitros. Já me estava aqui o Ângelo a dizer, a falta de dizer os árbitros. Os árbitros e os ex-árbitros. E os ex-árbitros, portanto, acho... E observadores também. E achamos que és merecedora de ter pelo menos o teu nome escrito nestas provas lúdicas. Em geral, aos árbitros em geral, eu queria dizer só uma coisa. Eu nunca fui anti-árbitro. Infelizmente, há pessoas que são anti-árbitros. Eu nunca fui. Eu lembro-me no Freixeiro, quando houve aquela homenagem, que onde eu fui escolhido como dirigente e fui homenageado, eu tinha dito, graças aos árbitros, que nós temos estas provas, há equipas muito más, eu chamava equipas más, que as venhas, bem, não vou pôr nomes de clubes e afora, não posso pôr, por questão de ética. Os árbitros, eu costumo dizer isto a alguns árbitros, meus amigos, vocês quando vestem uma camisola são os senhores juízes, vocês são um exemplo, se não tiver mais ninguém, se não tiver, mas essa é a minha opinião, a minha ideia, se não tiver mais ninguém no pavilhão ou no campo, vocês são o grande representante da casa. E portanto, e quando vejo um árbitro mais mal composto, entre aspas, de brinquinho, que eu detesto, mas são opiniões que eu detesto, mas eu no jogo não levo. Pois é, mas um miúdo, quando entra no café e vê o António da Costa Pires, que foi árbitro, não diz o António da Costa Pires, olha o senhor árbitro, o senhor juiz, olha o senhor árbitro, nós nos apitou o jogo. É esse peso que o árbitro traz às costas, e se quiser continuar com essa carreira, deve ter algumas limitações. Lembrando aqui, por exemplo, o jogador profissional, ele tem muitas limitações para ser profissional. O árbitro, apesar de ser profissional, carrega transporta um emblema de uma casa que é a grande Associação de Futebol do Porto e que para isso tem que ter alguns sacrifícios.
a sua postura, a sua forma de estar no café, a sua forma, porque ele é visto em toda a parte do mundo, não como o António, não como o Manuel, mas como o Sr. Árbitro. E eu sou um grande defensor dos árbitros. Eu atesto o que está a dizer e, se me permite, Sr. Artur, dizer aqui uma coisa, e já que estamos na reta final do programa, toda a gente no mundo do futsal sabe perfeitamente que eu sou o árbitro de futsal. E se hoje, porventura, sou árbitro de futsal, devo a esse senhor que está aí ao teu lado esquerdo, porque recordo-me perfeitamente, talvez ele não se recorde, eu também fui dirigente associativo, o Cerqueira está aqui, não me deixa mentir, e no dia em que nós deixamos a associação ou o clube que eu presidia, extinguiu-se por falta de apoios. O Sr. Cerqueira sabia perfeitamente e sabem que eu gosto muito de futsal, e foi a primeira pessoa que me disse: então porquê é que não vais para aí árbitro? Eu dizia-lhe muitas vezes: mas eu vou para aí árbitro, mas árbitros não é muito comigo. Mas eu lá fui tirar o curso e hoje é com muita honra e com muito orgulho que digo a toda a gente que sou árbitro de futsal. Cerqueira. Pereira é a pessoa que fez esta pergunta. Boa noite. Como salgueirista e adepto do Pinheirense, as minhas perguntas vão ser as seguintes. Depois de tantos anos à frente da modalidade, como vai ser a sua ligação daqui para a frente? E a segunda, que futuro prevê para a modalidade? Eu não quero que responda à segunda. Pode ficar para outra altura, mas quero que me diga qual é que vai ser a sua ligação agora que se apresentou. Olha, a minha ligação vai ser continuada, a minha vida é futsal. Eu sonho, eu vivo, eu respiro futsal. E no domingo, no Municipal da Maia, vai haver o torneio sub-17 interassociações. Eu comprometi-me a estar presente. Eu costumo dizer que só sou pequeno no tamanho. Comprometi-me e vou estar. E vou dar sempre o apoio possível, desde que me seja solicitado. Logicamente, aquele velho ditado: antes desejado que indesejado. Aonde for preciso, e eu digo no meu documento que distribuo a todos os agentes esportivos do futsal, que sou um homem do futsal, e serei sempre um homem do futsal. Estarei sempre disponível para o futsal. O futsal tem grande futuro. O futsal tem que saber organizar mais, tem que ter mais estruturas. O futsal tem estruturas muito débeis, eu reconheço, é o grande calcanhar daqueles do futsal, é que as estruturas são muito, muito débeis. E por essa razão é porque o futsal ainda não progrediu mais. E a nível norte preocupa-me bastante que o futsal tem caído um bocadinho. Eu lembro que neste momento só apenas temos 3 equipas na primeira divisão nacional. Isto preocupa-me, mas acho que o futsal tem um grande futuro. Como é que vai ser, meus amigos, os meus colegas que estão na associação são grandes profissionais. Daqui um abraço para os meus colegas e para a miúda, e permite que ele chame miúda, porque pode ser quase minha neta. A miúda tem grande fibra. Eu seria egoísta da minha parte dizer que era cerqueira, hoje não é, é superior. Ela vai dar cartas no futsal, e deixarem trabalhar, e penso que é bom deixar trabalhar e que os clubes colaborem. Eu peço aos clubes que a ajudem, agora neste início, eu peço aos clubes que não se atrasem no pedido de alterações aos jogos. Nem imagino as dores de cabeça que eu tinha por causa de alterações aos jogos. O que eu tinha que fazer ao tempo de malabarismo, a Tânia Leal, a mulher que me está a assistir, a senhora, a menina, chamam-lhe como quiserem, é uma pessoa com muito nível, com muita boa formação, é uma polivalente na Associação de Futebol do Porto. Por essa razão que neste momento penso que não penso, tenho certeza, é ela que está no meu lugar. E desejo-lhes muito boa sorte e que os clubes a ajudem, porque ela bem precisa. Antes de terminarmos, vamos falar com uma pessoa que tem dado muitas alegrias, pelo menos quando nasceu e te deu a tua neta. Laura Lima. Laura Cerqueira Lima, está bem, portanto queres que seja Cerqueira? Laura Cerqueira Lima. Antes já era Cerqueira.
Como é ser filha do Sr. Manuel da Silva Cerqueira? Boa noite, Artur, boa noite, Ângelo, boa noite, ouvintes da rádio. Ser filha de Cerqueira é ser filha do Senhor Futsal. Não há muito a dizer, é passar tudo isto que ele hoje aqui contou, é estar ao lado dele todos os minutos que são necessários, é vê-lo deitado numa cama de hospital e não saber se ele volta para casa, é dar-lhe a notícia de que tem uma criança a caminho para lhe dar alegrias, em que ele sempre disse que tem que ser um rapaz, tem que ser um rapaz. No dia em que eu descobri que era uma menina, custou-me imenso a explicar-lhe que era uma menina, nem sequer sabia como lhe dizer, mas hoje em dia é o tesourinho dele. É uma vida, são quase 40 anos, sempre ao lado dele, só posso dizer, e já publiquei várias vezes e os meus amigos sabem disso, é o meu pai. É o teu pai, sim senhora. E é o pai de todos nós no futsal. Isso é ambicioso demais e não. Há muita gente antiga do futebol salão e do futsal que criaram o futebol salão, os diretores, que a primeira grande direção do futebol salão, onde fazia parte o tal Dr. António Ribeiro, hoje em João Rocha, o Sr. Rolando Matos, o Fernando Rodrigues, que num conselho, e outros que não estão a esquecer, o Mário Brito e essa gente sim, e esses é que foram os grandes mentores do futebol salão e a seguir o futsal. Cerqueira, ou Paula, se quiseres dizer mais Laura, se quiseres dizer mais alguma coisa. Artur, eu tenho a dizer que, se calhar em nome de toda a família, o nosso grande agradecimento é esta atitude que foi da tua iniciativa, que foi da iniciativa do teu site, esta situação da petição surpreendeu-nos imenso, ficamos muito expectantes com isto, porque realmente não contávamos, não imaginávamos no dia em que ele saiu a multidão que estava à espera dele. Foi uma surpresa muito grande, foi um trabalho todo do teu mérito e realmente a ti devemos tudo isso, mas eu sou muito dúbia para poder dizer, mas para o meu pai tudo o que for feito é sempre pouco. Obrigado pelas palavras também. Nada, Cerqueira, para terminar, o que é que tens a dizer? Desejar dar um abraço a todos que me rodearam. Já fiz o apelo que ajudem a minha colega. Não vou morrer para o futsal, tenho isto escrito. Vou continuar a viver futsal, e um grande abraço a todos os amantes de futsal. Trabalhem e ajudem, melhorem o futsal. Muito obrigado a todos. Para terminar, mesmo, para dar a ideia de que este programa deve ter sido um dos programas mais vistos, ou mais ouvidos, e também vai ser mais visto, porque nós gravámos em vídeo esta entrevista. Temos jogadores em Itália que estão a ouvir a entrevista e mandam-te um grande abraço, que são os jogadores, o Nuninho Viali, Todos esses o meus... Paulinho, Paulo Faria, Todos esses meus passaram para a seleção. Estava a falhar aqui o nome, eu peço desculpa, e não devia falhar porque a mãe dele vai me bater, certeza, que era jogador do Caxinas. Desculpa lá, não me escreves aí, pá, não sei, não me lembro. A emoção é muita para me recordar de todos os nomes, mas um abraço para vocês, um abraço para o Cerqueira, um abraço para a Laura, que és uma grande filha, este tipo. Sem dúvida. És uma grande filha. Sem dúvida, o pai atesta. É o Andrezinho, obrigado Paulo, é o Andrezinho que lá está, que já, e a mãe dele que me vai me perdoar, mas a emoção está a ser muita, e a todos que nos ouviram, a todos que nos mandaram mensagens, que nós não pudemos estar aqui a dizer todas, dissemos algumas. Ainda agora o Tony Leite está-me aqui a dizer que ainda está a ouvir em casa esse grande pequeno homem. Despeço-me com um grande abraço para todos vós e até para a semana e até qualquer dia. Muito obrigado, Artur, por tudo que fazes para o futsal e já agora, dando aquilo que fizeste em prol da minha pessoa, que eu acho que não era merecedor de tanta coisa, mas que foste enorme
na surpresa, que nem passa pela cabeça a ninguém, muito menos a mim. Muito obrigado, Artur. Tá. Boa noite a todos.